Olá, olá, meu nome é Yasmin Carrara, sou terapeuta energética, trabalho com baralho cigano terapêutico, que é esse que eu trago aqui pra vocês. E bora lá, touro! Vamos ver quais são as mensagens dos ciganos pra vocês para janeiro de 2026. Gente, a gente já tá em janeiro! Como assim? 2025 passou voando. E você achou isso também? Bom, eu preciso te falar que essas cartas, essas nossas leituras aqui, elas têm validade por até 6 meses. Então pode ser que eu capte alguma coisa que você já viveu, alguma coisa que você esteja vivendo nesse momento, ou alguma coisa que ainda vai acontecer e tem validade por até 6 meses a partir do momento que você está assistindo a leitura. Ah, Yasmin, a leitura é para janeiro. Só que eu tô assistindo em fevereiro, em março, sei lá. É válido a partir do momento que você assiste a leitura, ok? Primeiro recadinho aí para vocês. E segundo, é uma leitura geral, então não vai ressoar com todo mundo. Pegue o que for para você, o que não for, você solte para o universo. Bora lá, touro, vamos ver quais são as mensagens para janeiro de 2026. Espero que sejam só coisas boas. E para você que é nova aqui no canal Curiluz Yasmin Carrara, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e não ficar de fora de nada do que eu postar aqui para vocês. Já vai deixando o seu like como forma de agradecimento por receber essa mensagem da espiritualidade. Tem muita coisa boa aqui no canal, então, e muita coisa boa chegando, viu, gente? Eu não posso dar spoiler para vocês, mas tem muita coisa boa chegando. Então, já deixa o seu like como forma de agradecimento, ativa o sininho para receber as mensagens, as notificações de tudo que eu postar aqui, você ser o primeiro a receber. E se tiver a opção de hypar aqui embaixo, tem a opção dos comentários, você arrasta para o lado, tem a opção de hypar. Já hypa o vídeo, que assim ajuda essa mensagem a chegar a mais taurinos, a mais taurinas que necessitam. Bora lá então, vamos ver quais são as mensagens para vocês. As cartas que saíram foi a carta da cruz, a carta do cavaleiro, a carta da lua, a carta da casa, a carta da raposa, a carta do jardim, a carta dos pássaros, a carta da chave, do urso, a carta das nuvens e a carta das estrelas. Ô, touro, olha só. Eu vejo que tem alguma situação aqui, tá? Que é algo que você vem batalhando há muito tempo, você vem pedindo muito auxílio da espiritualidade, é algo que você vem trabalhando diariamente. Eu sinto que é algo que você vem trabalhando diariamente com relação a isso. Algo que você vem pedindo orientação, algo que você vem pedindo clareza, algo que você vem pedindo sabedoria para a espiritualidade, para o divino, tá? E isso daqui, ele chega agora em janeiro. Chega essa clareza, essa sabedoria, essa inspiração, essa criatividade, o que você precisa para concretizar alguma coisa. É como se você tivesse... sabe quando a gente luta e a gente fala, nossa, puxa vida, eu nado e morro na praia? Aqui você tá recebendo muito auxílio da espiritualidade para entender algumas coisas. Ó, vem até aqui a carta da lua para mostrar que tinham muitas coisas inconscientes que você não tinha consciência que estavam nesse processo aqui. Como assim, Yasmin? Às vezes a gente acha, deixa eu segurar a cartinha aqui para vocês verem. Às vezes a gente tem crenças limitantes, às vezes a gente tem padrões repetitivos, às vezes a gente tem algo que está encoberto, algo que a gente não consegue entender.
o porquê daquela situação. Por isso que eu falo que são crenças limitantes, e no Theta Healing, que é uma das técnicas com as quais eu trabalho, que é uma técnica que a gente encontra, né? A gente encontra a raiz da questão, a gente acha a raiz, a crença raiz, qual é a crença limitante, qual é a raiz principal dessa crença. Lembrando que crença é tudo que a gente acredita, né? Tudo que a gente acredita como sendo verdade pra gente. Então aqui eu vejo que tem muitas crenças que não que você tenha entrado em contato totalmente, tá? Mas todos esses perrengues, esses desafios que você veio enfrentando todo esse tempo para poder culminar nisso aqui que eu tô vendo, para poder culminar nessa sabedoria, nessa criatividade, nessa solução, nessa resolução dessa questão aqui, essas crenças todas, elas vieram mostrando para você o caminho. Quando a gente fala de crença limitante, tá? E agora eu tô falando como terapeuta energética mesmo, através da técnica do Theta Healing, que é uma técnica de cura energética muito profunda, em que a gente identifica essas crenças limitantes, esses padrões repetitivos, retira e substitui por programas positivos. E aproveito também para te falar que eu trabalho com a terapia dos barbantes, que é uma técnica de despertar e expansão de consciência através de um fio de barbante, que é fantástica para resolver questões familiares. Então, problema com pai, com mãe, com sobrinha, com tio, com filho, é fantástica para resolver esse tipo de questão. E também trabalho com a regressão, né? O acesso aos registros acásticos ou terapia de almas passadas, que é a mesma coisa. Então, e se você se interessou, né? Se você sente, eu ainda vou falar bastante coisa aqui, mas se você sente que você quer fazer uma consulta particular, não só com as cartas, mas uma sessão de terapia energética comigo, é só entrar em contato através do link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Bora lá que eu vou explicar o que é isso aqui. O que eu tô vendo, o que eu tô sentindo aqui. Então, é como se, imagina uma situação que você vem arrastando por um tempo, que você vem pedindo auxílio da espiritualidade, que você vem pedindo auxílio do divino, que você vem orando para que venha alguma iluminação, alguma dica, alguma criatividade, para que você tenha sabedoria para poder lidar com essa situação aqui. Que para cada um de vocês que está assistindo essa leitura, vai ser uma situação, tá? Então, por favor, adaptem para a sua realidade. Vamos lá, para depois falar que não entendeu, gente. Tem um monte de gente que fala assim, não entendi nada que ela falou. Não entendeu porque não prestou atenção. Então, presta atenção, foca aqui. Então, essa situação que você vem arrastando já há um bom tempo, me mostra que é recheada de crenças limitadoras, de crenças limitantes. As nossas crenças limitantes, na verdade, elas são não só para nos proteger, mas também para a gente criar algum tipo de habilidade. Como assim? Às vezes, por exemplo, a gente acredita que dinheiro não dá em árvore. Tá? Ou seja, o que é que tá por trás dessa crença aí? Tá por trás dessa crença que o dinheiro não é fácil da gente receber. Então aí a gente tem uma crença de falta de merecimento e uma crença de escassez, tá? Essas duas crenças, a de falta de merecimento, ela serve para quê? O que é que tá por trás dela? Você acreditar no seu merecimento. Então, você precisa fazer movimentos para que todas as vezes que essas situações apareçam de falta de merecimento, você faça movimentos para que a sua alma entenda que você tem o merecimento necessário para poder receber aquilo. E escassez, a mesma coisa. A sua alma vai fazer movimentos quanto mais situações aparecem sobre escassez, de falta, né?
mas a sua alma acende um alerta, o seu subconsciente acende um alerta vermelho, olha, a situação vai se repetir, então presta atenção nisso. Por que presta atenção nisso? E a tendência da gente é fugir dessa situação. Porque quando a gente foge dessa situação, a gente continua parado, estagnado, mas a gente está aprendendo com essa situação. Entretanto, quando a gente enfrenta essa situação e entende o que é que está por trás, o que isso significa, a gente consegue transpor essa barreira e retirar essa crença que te limita. E isso faz com que você aprenda uma nova habilidade. Então, por trás dessa crença negativa que a gente fala, tem o aprendizado de uma nova habilidade, ou seja, pode ser o amor próprio, o merecimento, pode ser a prosperidade, você entender que a prosperidade é para todo mundo, inclusive para você, e assim por diante. Então a gente aprende essa nova habilidade e também a gente aprende a confiar mais na gente, tá? Então essas crenças, elas servem para isso. Então aqui no seu jogo, eu tô vendo que várias dessas crenças você não enxergava como crenças, você enxergava como obstáculos. São obstáculos que eu preciso transpor. E isso, todos esses desafios, esses obstáculos que você vem trazendo, que você vem passando, touro, por todo esse tempo, vem à tona agora, na sua intuição, o porquê, qual que foi o motivo de você ter passado por isso. Então, você transforma nesse ano de 2026, em janeiro, você transforma esses obstáculos em sabedoria. E aí você começa a enxergar como se fosse um grande... Eu vejo você agradecendo muito, como se fosse um grande milagre. Olha, graças a Deus, eu tô conseguindo entender isso daqui. Isso daqui que eu passei não foi ruim, foram etapas de aprendizagem que eu precisava passar, que a minha intuição me guiou, foi me guiando para eu chegar até onde eu precisava, para eu poder entender essa situação. E aí, eu sinto que você, quando essas crenças, elas se dissolvem, vamos dizer assim, e a sua intuição te ajuda a entender essas crenças, você pode até passar por alguma sessão terapêutica, tá? Energética, que aí a gente vê essas crenças com mais facilidade, com mais propriedade, né? Porque cada caso é um caso e cada caso tem uma raiz. Às vezes, essa raiz, ela tá na sua infância, às vezes tá em vidas passadas, às vezes é algum ancestral que tá ali, né? Que você tá honrando, enfim. São vários níveis de crença que a gente chama. No seu caso, eu sinto que aqui, essas crenças, elas estão relacionadas a duas situações. A primeira, que é a questão familiar, tá? A questão dentro da sua casa, sua questão familiar, como você lida com as questões familiares dentro da sua casa, os seus relacionamentos dentro da sua casa. E também está relacionado principalmente ao seu amor próprio, por isso que eu falei do merecimento, está relacionado a isso. Então, quando você entende essas crenças e você substitui essas crenças por programas positivos, ou seja, por pensamentos positivos, por crenças positivas, você consegue entender o seu verdadeiro merecimento, você consegue entender o seu verdadeiro valor, você consegue entender o seu amor próprio e consegue trabalhar com isso de uma maneira bem legal, tá, touro? E esse teu crescimento na área do amor próprio vai te ajudar nesse seu entendimento familiar, em como você lida com as questões da sua família, em como você lida com as pessoas da sua casa e assim por diante. Tem muita coisa aqui, hein, touro? É uma coisa muito importante isso que eu tô te falando. Quem tiver ouvidos para ouvir e sabedoria para entender, vai perceber que isso daqui é algo muito complexo e muito profundo, o que eu tô falando.
Então, gente, presta atenção no que a gente fala. Às vezes, tem muita gente que fala assim, eu não entendi nada, não entendi nada, mas é porque, hoje em dia, a gente não está acostumado a prestar atenção no que as pessoas falam. Nem ler as pessoas leem mais. Às vezes a gente coloca lá um post, né, e embaixo tá escrito as regras de como participar e tudo mais. A pessoa não lê as regras. No próprio comentário ela fala assim, mas como que eu faço para participar? Então a gente tem que prestar mais atenção nas coisas antes da gente começar a criticar, tá? Isso é uma dica pra vida e para todo mundo, para mim inclusive, porque eu me incluo em tudo que eu falo aqui. Bora lá, tem mais coisas aqui. Veja também que alguma pessoa do seu convívio, de algum grupo que você convive, touro, vai te trazer alguma clareza, algum tipo de sabedoria que é uma pessoa, na verdade, enviada da espiritualidade, touro, para te trazer essa ideia, essa sabedoria. Pode ser que alguma dessas situações, alguma dessas crenças aqui que eu te falei, sejam vistas, porque geralmente quem está de fora enxerga muito melhor como que a gente age, o que está acontecendo na nossa vida, do que quando a gente está olhando para a nossa própria vida, né? Porque quem está de fora tem uma visão mais ampla, mais global da coisa. E a gente que está ali no olho do furacão, a gente acaba não percebendo. Então, eu vejo que tem uma pessoa aqui que ela dirime, deixa eu usar uma outra palavra aqui, que ela dissolve, tá? Algumas dúvidas, algumas ideias suas que você tinha que eram contrárias à prosperidade, que eram contrárias ao merecimento, que eram contrárias ao amor próprio. Essa pessoa que está no seu grupo é uma pessoa muito, né, que faz parte de algum grupo que você vai e tudo mais, que você se conecta, que já está na sua vida, tá? É uma pessoa amiga sua aqui, é uma pessoa que vai te trazer uma clareza muito grande, vai te trazer uma sabedoria muito grande e vai dissolver esses pensamentos que não são legais para você. É como se essa pessoa, mesmo num bate-papo, ela te mostrasse uma outra vertente, desse uma outra ideia, te mostrasse um outro caminho, falasse assim, olha, touro, mas você não tá enxergando isso, isso e isso. Presta atenção, porque essa pessoa, ela é enviada da espiritualidade e ela tem uma dica maravilhosa para te dar, ou algumas dicas. Então, presta atenção, porque é uma pessoa, vou te dar as características dessa pessoa aqui, é uma pessoa muito inteligente. Deixa eu mostrar aqui. É uma pessoa muito inteligente. É uma pessoa que você entende que ela... Não que ela seja mais poderosa do que você, mas talvez que ela seja mais sábia do que você em alguns momentos. Talvez ela saiba, tenha um conhecimento muito grande, tenha uma sabedoria muito grande dentro de alguma área, que num bate-papo, numa conversa, ela vai jogar uma instrução ali para você, ela vai te falar alguma coisa e você já vai perceber o que eu tô falando. Você vai falar assim, nossa, realmente aquela leitura tá fazendo sentido agora, porque agora que eu tô conversando com essa pessoa, ela tá me trazendo uma iluminação, uma clareza, uma ideia, um pensamento diferente do que eu estava acostumada. E realmente, o que eu estava fazendo antes não estava me valorizando, eu estava na escassez, estava na falta, e agora ela está me mostrando várias infinitas possibilidades de prosperidade. Lembrando que a prosperidade, gente, geralmente a gente imagina que a prosperidade é relacionada só à grana, mas não é. A prosperidade, ela tem um sentido muito mais amplo, um sentido de muito mais
são bons amigos, são lugares que a gente consegue visitar, é uma família que apoia a gente, sabe? Então é um sentido muito mais amplo. A gente precisa começar a amplificar muito mais os sentidos da prosperidade na nossa vida, que não é só dinheiro. E aqui, essa pessoa, você vê essa pessoa como de uma sabedoria muito grande. Então, essa pessoa vai te ajudar a entender o que está se passando com você. E vai te abrir as ideias, né? Vai te trazer muita clareza para você perceber as infinitas possibilidades que estão aí em volta de você, que você não estava percebendo, touro. E aí sair desse estado de escassez, de falta de amor próprio, tá? Caramba, hein? Já deixa aqui pra mim nos comentários, vamos ativar essa energia, vamos deixar essa energia potente. Quando a gente escreve, ô touro, a gente potencializa a energia. Então, já coloca aqui pra mim nos comentários. Eu sinto a prosperidade e o amor próprio na minha vida. Coloca 3 vezes. Eu sinto a prosperidade e o amor próprio na minha vida. Eu sinto a prosperidade e o amor próprio na minha vida. Aí aqui, ó. Nossa, que lindo. Eu trouxe o baralho que quis falar com vocês agora nesse mês de janeiro de 2026 foi o da Lua Negra. Então, olha só as cartas que saíram. A carta de Marte, a força, ou seja, você tendo força para poder sair desses padrões, dessas crenças limitantes. E isso, o elemento terra, te trazendo estabilidade física, mental, emocional, espiritual e, por que não, financeira também. E aqui o grande trio, né? Que são as bênçãos. E as bênçãos chegando na sua vida. Tudo isso, todo esse alinhamento de forças, dessa estabilidade física, mental, emocional, espiritual, te trazendo todas essas bênçãos, que foi o que eu te falei aqui, ó. Os milagres que você vai falar assim, meu Deus, valeu a pena eu lutar tanto, eu batalhar tanto, porque agora chegou a minha recompensa. Caramba, hein? Que coisa linda, touro. Eu amei a sua leitura. E você, o que achou? Deixa aqui pra mim nos comentários de onde você tá falando, que eu quero muito saber até onde essa mensagem chegou. Fiquem com a paz e com a luz do Criador. Tchau!